E aí galerinha, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do Batalha de Livros. E hoje nós temos a estreia de um novo quadro aqui no nosso canal, que é o Super Duelo. Roda a vinheta! E é o seguinte galera, o Super Duelos nós criamos aqui para fazer comparação, duelos entre os livros clássicos, que já fizeram sucesso lá no passado, e entre livros novos, que estão bombando aí no meio da galera, que todo mundo está curtindo, tá lendo. Isso aí, e esse super duelo, o primeiro super duelo de hoje, né, vai ser então com o livro Divergente e o livro Jogos Vorazes, que são dois livros da editora Rocco, Jovens Leitores. Jovens Leitores, e foi a Rocco que enviou o livro pra gente. Mandou pra gente de presente para fazer esse super duelo para vocês, tá certo? Então agora eu vou explicar para vocês as regras do Super Duelo. Explicando para vocês as regras então, o Super Duelo acontece da seguinte maneira. Cada livro começa com 12 insígnias, certo? Então aqui a gente tem a insígnia do Tordo, que é dos Jogos Vorazes, e aqui a insígnia da Audácia, que está na capa dos Divergentes, tá? Então o que acontece? As 10 categorias que você já conhece, que a gente utilizava lá no Batalha de Livros, elas têm um poder de insígnia agora. Então nós vamos sortear uma categoria, vamos debater ela, e aí o livro que vencer vai retirar a quantidade de insígnia que aquela categoria vale do livro que perdeu, tá? E aí se por acaso vier dar algum empate, como já aconteceu, os dois livros perdem a insígnia, tá certo pessoal? Essa é a regra básica, e aí no final, o livro que perder todas as insígnias, né, acaba perdendo o nosso super duelo, tá ok? Então vamos sortear a primeira categoria? Bora. Pega aí. Então a primeira categoria de hoje, uma latinha nova. Uma latinha diferente. A primeira categoria é... Compra aí. A primeira categoria é romance. Romance, pra vocês agora. E falando dos romances pra vocês, nós vamos falar primeiramente do romance que acontece em Jogos Vorazes. Onde nós temos nossa personagem principal, a Katniss, que ela fica dividida durante o livro entre o amor de dois rapazes. Primeiramente do Gale, que é um amigo dela, ele tem 18 anos, eles se conhecem antes do livro começar, eles se tornam amigos, eles se encontram na floresta quando ela vai caçar alimento para a família dela, ele também. Então os dois se encontram na floresta e viram parceiros de caça e melhores amigos também. E um detalhe interessante é que a Katniss ela é órfã de pai e o Gale também. E os dois acabaram morrendo na mesma explosão da mina, que acabou tirando a vida dos dois pais de ambos, né? Então esse é o Gale, que é o primeiro rapaz que a Katniss sente um sentimento mais forte, assim, uma coisa mais marcante por alguém. É o Gale. Certo, e o segundo rapaz que atormenta aí o coração da Katniss é o Peeta. Peeta Mellark. Isso mesmo, o Peeta tem 16 anos, né? Ele é o tributo masculino do Distrito 12. Ele é escolhido na colheita, durante o sorteio, ele é escolhido o tributo masculino. Exatamente. E ele é filho de um padeiro lá do distrito. E no Distrito 12, ele é uma das pessoas que tem uma condição financeira assim melhorzinha, né? Porque ele, como o pai dele é padeiro, então acaba tendo uma renda melhor. Isso mesmo. E ele salva a vida da Katniss por várias vezes durante o livro. E durante os Jogos Vorazes ele se declara pra ela, ele fala que ele é apaixonado por ela, porém ela acha que isso é só uma estratégia de jogo dele para que ele consiga mais patrocinadores. Os patrocinadores são as pessoas que ajudam os tributos a vencerem os jogos vorazes, né? Isso mesmo. Então, esse é o Peeta. Isso. No caso, o Gale, a Katniss não acaba concretizando nenhum beijo com ele no primeiro livro, mas com o Gale, lá na hora dos jogos, rola um certo affair, um certo clima, mas é tudo, a princípio, uma questão de jogo, de estratégia, para justamente como a gente falou, para conseguir arrecadar patrocinadores. Certo? Mesmo. Então agora falando do nosso segundo livro, que é o livro Divergente. Divergentes. Então, Divergente nós temos a personagem principal, que é a Beatriz, mais conhecida como Tris, né? E a Tris, ela conhece, no meio da história, ela conhece o Quatro, que é um outro personagem, tem 18 anos também. E o 4 ele é responsável pelo treinamento da Tris quando ela vai pra Audácia. Ela escolhe a Audácia para ser a facção dela. Isso. E ela tem uma certa... Ela não gosta muito do 4 de início, né?
Porque Até o professor, é o treinador dela, fica no pé dela, porque ele é chato, ele é meio perfeccionista. seco, né? Ele é. Mas em certos momentos ela se pega pensando em, assim, num sorriso que ele dá, num gesto mais doce. Uma coisa até de meio de coisa proteção também. Ele uma tenta atitude de proteger um proteção. pouco, aí ela fica pensando se ele tá protegendo, se ele não tá protegendo. Até que acontece, né? Finalmente, depois de algumas páginas, Depois de algumas páginas do livro. umas centenas de páginas, Exatamente. E acontece, eles acabam concretizando isso e um beijo, acaba rolando um clima. Aí já clima ali, já né? vira, acaba virando um relacionamento sério, podemos dizer A assim. gente só não pode dizer o que acontece depois, né? Porque. É, vira spoiler. Exatamente. Mas esse é o romance de Divergente. Certo? Certo. Pra quem vai ser o. O meu voto vai pra Divergente, porque rola um sentimento verdadeiro, uma coisa de romance mesmo, entre a 3 e o 4, porque nos Jogos Vorazes rola aquele clima, aquele affair, mas é uma coisa meio que de estratégia de jogo, a Katniss não quer muito acreditar que o Peeta gosta dela de verdade. Então, o meu voto vai pra Divergente nessa categoria. Divergente. E o seu? Meu voto vai pra Divergente também. Porque é um romance que realmente ele se concretiza, né? Uhum. Então a gente sabe que é verdade. O outro a gente fica meio naquela dúvida, a gente não tem certeza do que está acontecendo e o que não tá. E esse a gente sabe que realmente é um romance, então meu voto vai pra ele, certo? Então, com 2 votos, a categoria romance ficou com Divergente. E a categoria romance vale quantas insígnias? A categoria romance vale 3. 3 insígnias. Então, no caso, Jogos Vorazes perde 3. Vou te dar 3 insígnias aqui dos Jogos Vorazes. Uma. 2. 3 insígnias de Jogos Vorazes. 3. Tá ok? Vamos sortear a segunda categoria? Vamos. Segunda categoria, eu sorteio. Saiu aqui. Segunda categoria de hoje é uma frase. Bom, e falando então da frase de Divergente, né? A frase que nós escolhemos foi a frase que está logo na capa aqui, né? Que é uma escolha pode te transformar. Essa frase é marcante, né? Então... Tem até aqui a parte atrás tem um complemento, né? Dizendo sobre as escolhas. E realmente é isso, né? Uma escolha pode te transformar. Uma escolha certa, uma escolha errada. Tudo pode acabar resultando em uma transformação em você. Exatamente. E qual que é a frase de Jogos Vorazes? Jogos Vorazes, nós temos uma frase muito famosa, no cinema ditas várias vezes, que é: feliz Jogos Vorazes e que a sorte esteja sempre a seu favor. E é isso, né? Você está no meio de um jogo entre a vida e a morte, tudo depende das suas atitudes, das suas estratégias, mas também depende da sorte, que a sorte esteja sempre a seu favor e que você consiga vencer os jogos. Então essas são as 2 frases dos livros, e seu voto vai para? Meu voto vai para Divergente, mais uma vez. Porque eu acho que é bem verdade essa frase. Acho que uma escolha, qualquer escolha que você faz em qualquer ponto da sua vida, ela vai mudar muita coisa no futuro. Então, Entendi. Meu voto vai para essa frase por isso. Entendi. E o seu voto? O meu voto vai para Jogos Vorazes. Porque realmente você pode ser um cara inteligente, você pode ser um cara esperto, um cara forte, mas se você não tiver aquela pitadinha de sorte, aquele detalhe a mais na sorte, não dá certo as coisas. Então, que a sorte esteja sempre a seu favor. Certo? Certo. Então, com um voto para cada, os livros empatam e a categoria Uma Frase valia 2 insígnias. Então, como deu empate, a gente já explicou, os 2 perdem 2 insígnias. Murilo tira dos jogos, eu tiro do Divergente. Então, uma daqui e uma daqui. Mais uma daqui. Então, certo. As insígnias estão já acabando. Terceira categoria de hoje. Terceira categoria de hoje, vamos lá. E a terceira é... Saiu. Opa. E a terceira categoria é... Prêmios para vocês agora. Falando da premiação para vocês então, vamos começar falando da premiação dos Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes ele ficou 100 semanas na lista do The New York Times, que é um jornal de referência para literatura, e já foi publicado em 38 países.
Além disso, o livro já vendeu também 23 milhões de cópias, certo? E já entrou também para a lista dos livros mais vendidos da história. Que é aquela lista que tem, por exemplo, o Código da Vinci. Tá certo? Já tá ali também. Então, E Divergentes. Então, Divergente, como Jogos Vorazes, não teve nenhuma premiação, nenhuma indicação assim, forte para alguma categoria, para algum prêmio. Mas ele já ficou também algumas semanas na lista do The New York Times, por isso que ele é considerado um best-seller também. Tá ok? E o seu voto vai para? Meu voto vai para Jogos Vorazes, né? Porque já tá na lista dos mais vendidos da história, então 23 milhões de cópias e 38 países é um número grande. Significativo. Certo? Então, por isso meu voto vai para ele. E o seu voto? Meu voto vai para Jogos Vorazes também, para ficar 100 semanas na lista do The New York Times, que 100 semanas é praticamente 2 anos na lista lá do New York Times, então é um número bastante representativo, bem significante. Então, meu voto vai para os Jogos Vorazes. Certo? Então, nessa categoria de premiação de prêmios, com 2 votos, o Jogos Vorazes vence e vai tirar quantas insígnias do Divergentes? 3 insígnias. 3 insígnias do Divergentes. Então, vamos lá. 3 insígnias. Então, 1, 2 e 3. E aí, sabe o que acontece, modelo? 3. Tá tudo empatado. Nossa. Vamos sortear a quarta categoria, então? Sim, aqui. Quarta categoria de hoje é... Quarta categoria de hoje. Aí, gente, que a latinha vai ajudar. 1-0 pra latinha. Pá, saiu. E a quarta E categoria? A quarta categoria de hoje é Localidade. Pra vocês agora. Bom, e falando então de Divergentes, né? A história do livro se passa em Chicago. É uma Chicago futurística, né? Não é uma coisa de agora. E a cidade, ela foi dividida em 5 facções. Então, elas são as 5 facções, elas vivem isoladas e cada um vive com o seu igual lá. E quando as pessoas completam 16 anos, elas fazem um teste de aptidão para saber qual facção ela vai. E as 5 facções são? Nós temos aqui abnegação, franqueza, amizade, erudição e audácia. Exatamente. Certo? Então, essa é a localidade onde se passa a história de Divergentes. E falando então para vocês da localidade dos Jogos Vorazes, a história se passa num futuro, um futuro não determinado, não existe uma data, mas a gente sabe que é num futuro. Essa história se passa onde era conhecido a América do Norte. E aí esse lugar agora chama-se Panem, que é dividido na capital e nos 12 distritos que a rodeiam. A capital é um lugar de riqueza, um lugar de glamour, de luxo, de pessoas, né, totalmente diferentes. Só que quem fornece tudo isso, toda essa riqueza, todos esses bens, são os 12 distritos em volta dela. Que fornece alimentação, que fornece tecido, que fornece o carvão, os minérios e tudo mais. Né? Então são essa localidade dos Jogos Vorazes, porém... Sim, só que na verdade existiam 13 distritos. Né? Porém, um distrito, que foi o 13º, ele foi eliminado pela capital na época dos dias escuros, né? Que foi uma época de revolução, revolta, que eles se levantaram contra a capital foi lá e eliminou todos eles lá. Certo? Então, essas são as localidades dos 2 livros e o seu voto vai para quem? Meu voto vai para Divergentes. Porque eu achei bem interessante essa... como eles contam a história da cidade, né? E o jeito que eles dividiram a cidade, tipo, pelas facções, né? Toda a população está dividida por facções. Entendi. Eu achei bem interessante isso. Por isso meu voto vai para Divergente. Certo? E o seu voto? O meu voto vai para Jogos Vorazes, porque eu achei também bem interessante o jeito que a autora dividiu a capital e os 12 distritos, mas de uma maneira que você logo liga, assim, como se fosse um país rico explorando os países pobres. Tudo bem que é uma coisa só, mas dá esse entender, entendeu? Então, o meu voto vai para Jogos Vorazes, para essa sacada que a autora teve. Certo. Então, com 2 votos, né? Não, um voto para cada. Um voto para cada. Com um voto para cada. A categoria localização fica deu empate. E então, localidade valia aqui 2 insígnias. Então menos 2 insígnias para cada um. Então vamos lá. Tá. 2. Aqui. 2. Ok. Certo, vamos então para quinta categoria. E a quinta categoria de hoje é
Vamos lá, vamos ver. Quinta categoria de hoje é sinopse, para vocês agora. Bom, falando então, né, da sinopse de Divergente, a história começa então na cidade de Chicago, na Chicago futurista, e a população ela foi dividida por facções, então, como a gente já havia dito antes. Na outra categoria. Exatamente. E essas facções elas são divididas por virtudes, né? Então tem todas aquelas facções que a gente já falou, né? Que é a abnegação, amizade, franqueza, audácia e erudição. E é o que acontece. Aos 16 anos, os adolescentes têm que resolver, eles passam por um teste de aptidão para decidirem para qual facção eles vão. Então a personagem principal, que é a Beatriz, ela completou 16 anos, ela fez esse teste e agora ela tem uma escolha a fazer. O que acontece no teste de aptidão da Beatriz é que ela acaba sendo indicada para mais de uma facção. E quando isso acontece, a pessoa se torna um divergente. Porque além de ser indicada para outras facções, ela tem o poder de... Não vou contar, vocês leiam lá, senão vai estragar. Mas aí o que acontece? Na hora da iniciação dela, ela escolhe ir para Audácia. Chegando lá, ela já tem um teste logo de cara, que a gente também não vai falar qual que é, e ela muda o nome dela, de Beatriz para Tris. E lá dentro da Audácia, ela começa a escolher, começa a ver quem podem ser, né, os seus verdadeiros amigos, as pessoas que podem ajudá-la a ficar lá na Audácia. E aí ela começa um processo de um teste, de um treinamento, que ela vai ter que fazer um teste para ver se ela merece realmente entrar e ficar lá na Audácia. Porque se ela não passar nesse teste, ela vai ser uma sem facção. Que a gente pode comparar hoje como se fosse um mendigo. Exatamente. Tá? E ela passa por esse teste que ela passa são 3 estágios. São 3 estágios. Então não é uma coisa fácil. Exatamente. E nesse treinamento ela tem a ajuda do 4, que é o par romântico dela, que ajuda ela a evoluir e tudo mais. Só que o que acontece? No desenrolar do livro, a atriz acaba fazendo algumas descobertas e acaba descobrindo que existem algumas facções por trás da história, vamos dizer assim, nos bastidores da história, que estão bolando uma grande revolução, uma grande revolta para tomar o poder. E aí a história se desenrola até o ápice, até o clímax final, que a gente também não pode contar para não estragar a graça, mas já deixa um gancho para o próximo livro da série. Certo? Certo. Então falando agora para vocês dos Jogos Vorazes. Então os Jogos Vorazes se passa em Panem, numa época futurista, né? Onde a gente não sabe uma data especificamente, mas é uma época futurista. E em Panem existe a capital e os seus 12 distritos que estão em torno dela. Existia, na verdade, o 13º, como o Murilo falou, que foi eliminado nos Dias Escuros, que foi um movimento de revolta, de revolução da população. E aí, como aconteceu isso, a capital teve a grande ideia de criar os Jogos Vorazes, que é uma forma de botar medo na população para que ninguém mais nenhum distrito se revoltasse. Então eles criaram os Jogos Vorazes, e aqui na edição do primeiro livro acontece o 74º Jogos Vorazes. E aí, no dia, existe o dia da colheita, que é quando alguém lá da capital vai visitar os distritos e escolhe 2 pessoas, uma do sexo feminino e uma do sexo masculino, de até 18 anos, através de um sorteio, e essas pessoas vão representar o distrito nos Jogos Vorazes. Certo. E no distrito 12, o que acontece? Eles fazem o sorteio, né? A seleção das crianças que vão participar. E dos jovens, crianças dos jovens, jovens, né? Que é de 12 a 18 anos. Exatamente. E quem foi escolhida, o sorteio do feminino foi a irmã da Katniss. A Prim. Né? A Prim. Só que ela é muito novinha. Tem 12 anos. Tem 12 anos. É a primeira participação dela nos Jogos Vorazes, na colheita dos Jogos Vorazes. Exatamente. Então a Katniss, ela se voluntária para poder participar dos Jogos Vorazes. E como ela se voluntariou, a irmã dela sai e ela assume o posto. Ela assume o lugar da irmã dela. Né? Um ato de muita coragem dela. Com certeza. E aí, no sorteio, o Pita é sorteado como o tributo masculino do Distrito 12. Exatamente. Certo? Então, os dois, eles são levados para a capital. Depois de muitas despedidas, muitos shows. Exatamente, eles são levados para a capital, para que eles possam ser preparados até para o jogo, exatamente, né? Para o início dos Jogos Vorazes. E nisso eles acabam conhecendo, então, a Aphë. São 3 pessoas importantes, né? Que é exatamente. A Aphë, que ela é a responsável pela colheita. Isso, é como se fosse uma guia, uma orientadora dos 2 tributos lá na capital. Exatamente. O Haymitch, que é o mentor.
que é o cara que treina eles. Treina, mas ele é um alcoólatra. Esse pequeno detalhe. E tem o Sina, que é o estilista do Distrito 12. Exatamente, que veste, que prepara o uniforme deles para as apresentações, as roupas deles, porque eles dão entrevista, eles aparecem em público, então ele tem que preparar toda a roupa deles. É ele quem deixa os dois magníficos com aquelas roupas de chamas, né? E acaba virando um grande amigo da Katniss. E acaba virando um grande amigo da Katniss, isso mesmo. E aí, o que acontece? Os jogos começam. Então, os 24 tributos vão para uma arena, que eles não sabem onde é que é exatamente essa arena, como é que é essa arena, já teve vários cenários, mas naquele ano o cenário é uma floresta. Então, os 24 emergem, aparecem lá na floresta, e quando soa o canhão, todo mundo sai correndo, tentando se fugir, tentando pegar... Aqui começa a carnoscópia, né? Onde eles colocam... Cornucópia, desculpa. Que fica um monte de... Eles colocam objetos que eles vão utilizar até mesmo nos jogos. Acessórios que vão auxiliar eles durante os jogos. Exatamente. Então, cada um você pode ver. Você pode ir lá tentar pegar alguma coisa ou sair correndo, tentando sobreviver. Então, cada um faz a sua escolha. E aí o que a gente pode dizer? Que nos 3 primeiros dias, metade dos tributos já acaba falecendo. Já acaba sendo assassinado. E cada vez que morre um tributo, a capital dispara um canhão para os outros jogadores ficarem sabendo que houve uma eliminação. Alguém foi eliminado. E aí quando começa os jogos, aí começa tudo, né? Aí a gente vai saber quem é amigo de quem traiu quem foi leal a quem. Existem até regras que mudam durante os jogos, patrocinadores aparecem para ajudar. Enfim, acontece muita coisa durante o 74º Jogos Vorazes. Exatamente. Né? E tem até uma panelinha, assim, que alguns participantes eles se juntam também. Exatamente. Para os mais fortes, né? Para tentar eliminar os mais fracos. Exatamente. Já fazem uma aliança antes de começar os jogos, né? Exatamente. E aí fica a pergunta, será que a Katniss vai sobreviver aos Jogos Vorazes? Será que o Peeta, depois de se declarar para ela, vai ter coragem de assassinar ela, já que somente um pode sair vivo? E quem são os outros tributos? E quem são os outros tributos e tudo mais. Então, esse é o enredo, essa é a sinopse de Jogos Vorazes. Murilo, seu voto vai para? Meu voto vai para Jogos Vorazes, né? Porque eu acho que essa sinopse dele, ela começa com uma ação já do começo até o fim. Você quer saber, você quer ler o mais rápido possível para saber o que vai acontecer ali. Você acha que é um livro que não para? Ele não para. Ele não pra mim, na minha opinião, ele não é um livro que fica oscilando entre bom e momentos mais baixos. Assim. Pra mim, ele me prendeu o tempo todo. Entendi. Por isso, meu voto vai para ele. E o seu voto vai para quem? O meu voto vai para... Jogos Vorazes. Porque eu gostei muito de Divergente, não vou negar. É uma história muito bacana. Porém, eu senti nos Jogos Vorazes um certo realismo. Tudo bem, é uma história que se passa no futuro, uma história de ficção, mas o realismo que eu digo nos sentimentos das pessoas, naquilo que se trata de amizade, de lealdade, de traição também. Eu achei que era uma coisa muito mais real, muito mais tangível do que aquilo que eu senti em Divergente. Então, por isso, o meu voto vai para Jogos Vorazes, certo? Certo. Então, na categoria sinopse, com 2 votos, o voto, né, a eliminação das insígnias fica por conta dos Jogos Vorazes. Exatamente. Os Jogos Vorazes vai eliminar quantas insígnias do Divergente? 5. 5 insígnias. Vamos lá? Retira aí. Vou lá tirar. Conte comigo, Murilo. 1, 2, 3 e 4 e 5 insígnias. 5 insígnias. Acabou. Dessa maneira, então, o nosso primeiro campeão do primeiro super duelo é Jogos Vorazes. Bom, só ressaltando então, né, o objetivo do canal, como sempre, desde o começo, Sim. é decidir qual livro vale a pena ler primeiro e não qual é o melhor livro. Exatamente. Então, Jogos Vorazes ganhou esse duelo, porém, Divergente está aqui, é um livro muito bom também e vale muito a pena ler. É um enredo muito bom, personagens bacanas, mas nesse super duelo, Jogos Vorazes acabou levando a melhor. Leiam, mas leiam os 2. Leiam os 2 porque vale muito a pena. Tá certo? Então esse foi nosso super duelo, espero que vocês tenham gostado, é um quadro diferente, nós vamos fazer ele outras vezes para vocês aqui. Enquanto o Batalha de Livros está de férias, enquanto não começa a segunda temporada, nós vamos estar publicando vídeos diferentes, vídeos com assuntos diferentes,
pra que o nosso canal sempre continue aí na ativa, certo? Mas enquanto a gente tá fazendo esses vídeos diferentes, a gente já tá pensando Já estamos, na próxima batalha. já certo? estamos nos preparativos já da segunda temporada, Exatamente. tá bom? Certo? E seus recados E finais? se você gostou do vídeo, dá um gostei pra gente, Uhum. certo? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Se inscreve logo, se inscreve logo. Pra você receber atualizações dos próximos vídeos. E curte a gente também, segue a gente, acompanha a gente nas outras redes sociais também. Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr. Tumblr. Certo? Nós temos todas essas redes sociais aí que nós estamos agora. É só procurar a gente por lá, Batalha de Livros. Uhum. E Estamos aí. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário, estamos aqui abertos a fazer novos amigos, novos contatos. Estamos aqui para fazer um canal melhor, mais divertido e mais bacana para vocês, tá bom? Um abraço para vocês e nos vemos no próximo Batalha de Livros.